o capítulo 8 do livro No Invisível, que trata das leis da comunicação espírita. E o nosso Marcelo Alves está responsável em conduzir os nossos pensamentos, nossos sentimentos em torno desse assunto que é útil para todos nós. Já que, estudando a doutrina espírita, aprendemos que todos nós, num grau qualquer, possuímos a mediunidade. Então vai ser muito importante para todos nós o estudo dessa noite. E durante os passos, o nosso companheiro Turíbio vai estar conversando conosco, vai estar falando conosco em torno do Evangelho. Nós vamos passar agora a leitura da página, que todos nós temos às mãos. É o texto do nosso próprio Leon Denis, do livro No Invisível, editado aqui pela nossa casa. As leis da comunicação espírita. Na hipótese de que vosso amigo do outro mundo possua os poderes necessários, se-lhe é preciso procurar um médium cujo cérebro, através dos seus movimentos vibratórios, seja suscetível de se harmonizar com o seu. Porém, a variedade é tão grande entre os cérebros quanto entre as vozes ou os rostos. A identidade absoluta não existe. O espírito será constrangido a se contentar com o instrumento o menos impróprio para o resultado que ele persegue. Encontrado esse instrumento, ele se aplicará a desenvolver-lhe as qualidades receptivas. Ele poderá ter êxito em pouco tempo, porém, às vezes, meses, anos são necessários para conduzir o médium ao grau de sensibilidade desejado. Ou então, podereis ser vós mesmos esse médium, esse sensitivo. Se tendes consciência de vossas faculdades, se vós vos prestais à ação do Espírito, chegareis certamente ao objetivo que ele quer atingir. Para isso, será necessário, ao mesmo tempo, paciência, perseverança, continuidade e regularidade de esforços. Essas qualidades, vós a tendes? Vossa força de vontade será sempre igual? Sempre firme? Se agis com incoerência, hoje, ardorosamente amanhã, debilmente, de tal forma que as vibrações do vosso cérebro variem em proporções consideráveis, não tereis que vos espantar com a diferença e mesmo com a nulidade dos resultados. Pode acontecer que, sentindo-se impotente para ativar suficientemente durante o estado de vigília as vibrações do cérebro, vosso amigo invisível recorra ao transe e procure, através do sono, deixar-vos inconsciente. Então, vosso perispírito se exterioriza, suas radiações aumentam, se expandem, a transmissão se torna possível. Vós exprimis o pensamento do espírito. Porém, ao despertar, dele não tereis lembrança alguma, e isso será pelos outros que sabereis o que vossa boca terá proferido. Todos esses fenômenos são regulados por leis rigorosas, quaisquer que sejam vossas faculdades, vossos desejos. Se não podeis satisfazê-los, vossos parentes, vossos amigos defuntos, todas as legiões de invisíveis agirão em vão sobre vós. Porém, eis desconhecidos, homens ou mulheres, que o acaso parece colocar no vosso caminho. Eles nada sabem sobre essas coisas. Para eles, a ciência do além pode ser letra morta. Todavia, eles possuem um organismo que vibra harmoniosamente com o pensamento de vossos parentes, de vosso irmão, de vossa mãe, e através deles, estes podem ter convosco conversações plenas de entrega. A título de exemplo, posso citar o seguinte fato. Meu pai, falecido há uns 20 anos, nunca pudera se comunicar no seio desse grupo, no qual dirigia por longo tempo os trabalhos, por nenhum dos médios que aí se sucederam. Apenas um dentre eles pudera entrevê-lo
como uma sombra vaga, indistinta. Eu tinha perdido qualquer esperança de me entreter com ele, quando uma tarde, em Marseille, no decorrer de uma visita de despedidas feita em uma família amiga, uma senhora, que não tínhamos visto há mais de um ano, apresenta-se e junta-se a nós. No meio de nossa conversa, ela adormece por um sono espontâneo, e através dela, para minha grande surpresa, o espírito de meu pai, que ela jamais conhecera, manifesta-se, me dá as provas da identidade, as mais irrecusáveis, e numa efusão cheia de ternura, exprime para mim as sensações, as emoções profundas que ele havia experimentado desde a hora da separação. Leon Denis. Mensagem que conforta muito o nosso coração, não é? As leis da comunicação espírita. Nós vamos então fazer a nossa prece, que vai marcar o início dos nossos trabalhos de estudos e passes. Amigo Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, em nome de Leon Denis, nosso patrono, em nome de Deus, nosso Pai, de amor e bondade, para estarmos juntos, estudando em torno da mediunidade, através das experiências, através do sentimento do nosso querido Leon Denis. Estamos rogando ao Teu amor, amado Jesus, que através de todos esses benfeitores que nos envias, inspire ao nosso Marcelo, ao nosso Turíbio, auxilia todos nós através do nosso pensamento, da nossa concentração diante do estudo, dos nossos melhores sentimentos, para que possamos dessa forma, conforme o próprio texto nos diz, estarmos mais receptivos a todo o trabalho de amor que a espiritualidade irá realizar junto a cada um de nós. Que a Tua doce luz, que a Tua doce paz também envolva, através dos espíritos trabalhadores do bem, ao nosso Celdinho, a todas as salas que estão em aula, a todos os trabalhos, enfim, que estão sendo realizados neste momento em nossa casa. E permita, amado Jesus, que seja em nome da nossa direção espiritual, que seja em Teu nome, que seja sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, Senhor de nossas vidas, que venhamos a iniciar a nossa reunião de estudos e passes dessa noite. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nós vamos então passar a palavra para o nosso Marcelo, pedindo a Deus que muito o abençoe. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver nosso coração nessa noite tão abençoada, porque toda noite é abençoada, mas essa também é abençoada, porque a gente está aqui na Casa Espírita, procurando saber sobre verdades fundamentais sobre a nossa existência e conseguindo angariar um pouco mais de esperança por dias melhores, por um mundo melhor, por uma situação mais consoladora. Foi isso que a gente veio buscar aqui. E certamente pela presença dos espíritos superiores, nós vamos sair daqui certos de que isso existe. Isso é palpável. Isso está ao alcance de conquista de todos nós. Por isso que a gente veio aqui. Estudar a doutrina espírita, dar mais um passo nessa nossa caminhada de espírito imortal e na atual encarnação provavelmente conhecendo o espiritismo. Alguns de nós já viemos com o conhecimento espírita, mas a maioria de nós começando a se alertar, a abrir os olhos, a considerar como sendo verdade, de se sentir um pouco mais espírito. Isso faz muita diferença, não é? Às vezes parece algo trivial, comum, corriqueiro, no meio espírita a gente se intitular espírito, mas existe uma grande dificuldade da gente se ver espírito, transitoriamente na Terra, cumprindo um papel
desempenhando uma atividade extremamente valorosa, num cenário que daqui a pouco não vai mais existir, mas que nós vamos continuar continuar a nossa trajetória com todo o conhecimento adquirido, com as dúvidas, incertezas, com alguns medos, mas já com alguns valores, com vontade de acertar. Já notaram que os estudos espíritas despertam na gente a vontade de ser bom, a vontade de fazer o bem, porque a gente sabe que essa é a chave da nossa vitória, da nossa felicidade. Nós só vamos ser felizes de fato, ou nos sentirmos felizes, todas as vezes que nós fizermos o bem. Até agora nós só falamos de coisas simples, mas que são tão difíceis de nós, às vezes, aceitarmos, praticarmos, considerarmos. Por isso o estudo espírita é tão importante nessa nossa encarnação, porque vai dar lucidez, porque vai dar sanidade mental, porque vai fazer com que a gente olhe para os nossos defeitos e não queiramos nos aniquilar. Pelo contrário, não é? A gente sabe que vai ter inúmeras chances daqui para frente, como tivemos lá de trás até chegar aqui, caminhamos um bocado. E essa certeza de que tudo continua, que a gente vai continuar, isso é muito consolador. Às quintas-feiras, quando a gente para estudar as obras do nosso patrono, Leon Denis, dá uma certeza para a gente de que entender a doutrina espírita é possível. Às vezes os livros espíritas podem parecer complicados, conteúdo denso, muitas vezes a gente que está acostumado com romance, quando se depara, né, com a codificação, que não é um romance, mas sim uma obra científica, filosófica, que traz à tona, né, que faz com que a gente desperte para esse dom fabuloso que Deus nos deu, que é a capacidade de pensar, de raciocinar. Isso tudo vai tendo um valor especial nessa encarnação para a gente. A gente vai transcorrendo, já sabendo um pouco mais para onde a gente está indo, ou pelo menos o que a gente deseja para o nosso futuro. E o que será que a gente deseja para o nosso futuro? Será que é iniquidade, sofrimento, dor, engano, traição, mágoa, rancor, ódio? Será que é isso que a gente deseja? Com certeza não. A gente deseja o contrário. Então é preciso entender os mecanismos que facilitam essa nossa existência aqui na Terra e, sobretudo, a nossa existência como espírito. Porque, assim, na Terra nós somos regidos por leis, não é, que nos controlam. Só que nós não somos da Terra, nós somos espíritos imortais, não é? Vivemos pelo pensamento. Vamos até trazer à tona a última frase de Leon Denis nesse texto do capítulo 8 do livro No Invisível. A última frase dele, ele fecha o capítulo dizendo que o universo inteiro vibra sobre o pensamento de Deus. O universo inteiro, nós, todos que estão lá fora, todos que estão fora do nosso país, todos que existem no planeta, todos que existem no universo, no multiverso. Olha, o universo inteiro, todos nós
vibramos sob o pensamento de Deus, sob o influxo dessa vontade. E isso é muito grande, muito fundamental e muito importante que a gente aceite para poder conhecer. Porque senão a gente desconsidera de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui, por que enfrentar tantas barreiras, tantas dificuldades, se nós mal sabemos de onde nós saímos. Consequentemente, não vamos pensar para onde nós estamos indo. Então, se a gente imagina, que todos nós vibramos sob o pensamento divino, pronto, boa parte já está estabelecida. Nós já conseguimos entender a nossa base. Então, se Deus é amor, é justiça, é bondade, nós também pertencemos a esses fundamentos. Nós os temos de forma latente. Então, cabe a cada um de nós botar isso para fora. Num instante da sociedade em que nós estamos endurecendo o nosso coração, ao invés de amolecê-lo, pela cordialidade, pela bondade, pela justiça, no cumprimento do dever, não é? Entendendo quem está à nossa volta, compreendendo os erros alheios, os nossos próprios erros. Ao invés de estarmos fazendo isso, pelo influxo das notícias, das informações, nós estamos embrutecendo, indo de contramão ao influxo do pensamento divino, que é o que nos criou. Então a gente precisa entender o que rege, quais são as leis que regem todo esse processo. Leis que são desconsideradas, muitas vezes, por boa parte da ciência. E que são desconsideradas por grande parte de nós. Todo mundo tem curiosidade de saber como é que um espírito consegue, por exemplo, numa dimensão espiritual, onde ele não tem, o cenário material que nós temos, como ele consegue movimentar um objeto de um local ao outro, ou arremessar um objeto, se ele é da parte espiritual, como ele consegue fazer isso? Como os espíritos conseguem fazer ecoar uma voz que não é humana, uma voz que é da espiritualidade? Como os espíritos conseguem incorporar na gente? Como eles conseguem usar a nossa audiência? Como é possível ver o mundo espiritual? Será que nós não temos curiosidade de saber sobre essas coisas? Pois aqui, nesse livro, nesse capítulo, a gente tem a chave de tudo isso, a resolução dos nossos problemas. Porque tudo no universo vibra, e por vibrar, estabelece-se uma comunicação. A Gênese, no capítulo 14, quando trata de fluidos, lembra para a gente, faz uma analogia, que como os peixes vivem no oceano, eles vivem mergulhados na água, rodeados de água, não é? Quando os peixes se movimentam, eles causam uma perturbação naquele ambiente físico, gerando ondas que se propagam, não é? E são perceptíveis a uma distância. Então eles fazem uma analogia. Assim somos nós. Estamos todos mergulhados, como os peixes na água, no fluido
cósmico universal. E esse fluido é suscetível às nossas vibrações internas. Nosso pensamento, quando se expressa, quando extrai de nós, ele se reveste dessa matéria que nos circunda. Então esse movimento propaga ondas. Está aí estabelecido o fundamento da comunicação espírita. Porque é possível o pensamento atingir alguém à distância, em outro mundo, em outra galáxia. Porque a possibilidade é infinita, depende do quê? Da força do pensamento, da vontade. Mas é fato, isso não é só do campo abstrato, isso é palpável, isso é contundente, é efetivo, é patente. Tanto é que a gente sofre a repercussão disso. Não vemos, não ouvimos, não percebemos com os limitados 5 sentidos que o corpo oferece para a gente. Mas nós não somos esse corpo, não é? Nós somos espíritos que utilizamos, nos vestimos desse corpo temporariamente. Então, temporariamente, o ser que habita esse corpo é limitado dessa percepção. Quando se livra da roupa, quando se livra do corpo, quando se ausenta dessa casa, ele recupera, não é, todas as suas possibilidades, que são possibilidades naturais de espíritos. Então, nessa lei da comunicação, o que rege, sobretudo, é a vibração. É a vibração que o pensamento tem, impregnado, comandado pela nossa vontade. Então, Leon Denis inicia dizendo assim para a gente: sabemos que tudo vibra e irradia no universo, pois tudo é vida, força e luz. Então, tudo pode se comunicar, tudo que existe pode estabelecer comunicação, porque vibra. Porque perturba, não no sentido pejorativo, mas no sentido literal, perturba o ambiente físico que o envolve e propaga-se à distância, de acordo com a força que o pensamento tem. Pois tudo é vida, força e luz. Uma energia infinita, fonte de todos os fenômenos, penetra a natureza nos seus menores átomos. Assim também, cada espírito livre ou encarnado tem, conforme seu estado de adiantamento e de pureza, uma irradiação cada vez mais intensa, rápida, luminosa. A lei das atrações e das correspondências rege todas as coisas. As vibrações, atraindo vibrações similares, reaproximam e unem os corações, os pensamentos e as almas. Esse assunto tem a ver com a gente. Porque a gente, mesmo de boca fechada, tem sentido, não é? O reflexo, o resultado dos pensamentos mais variados. Só que esse pensamento alheio não nos atinge se nós não tivermos semelhanças, parecenças com quem emitiu esse pensamento. Então, se um pensamento de ódio lançado em algum momento, e aí a exemplo dos peixes no mar, esse pensamento envolvido de fluido cósmico universal perturba o ambiente e se propaga como ondas, irradia. Quem percebe? Quem for parecido com o emissor. Quem tiver afinidade com esse emissor. Porque o processo é lei das atrações. Lei das atrações quer dizer para nós afinidades e sintonias. Afinidade, semelhança de gostos, de atitudes,
de opiniões, semelhanças, parecenças. Eu posso não conhecer o fulano, mas o fulano gosta de coisas parecidas com as que eu gosto. Já temos um motivo afim, já podemos nos comunicar, não nos conhecemos, mas em alguma parte desse planeta ele existe e eu existo. Ele gosta de algo que eu gosto, somos semelhantes, nos atraímos. Pela força da lei de atração, nos atraímos. E percebemos essa atração, essa correspondência, porque o pensamento de um é conduzido ao pensamento do outro, porque existe a lei do magnetismo regendo esse processo de atração ou de repulsão. Esse é o mecanismo da vida. Tudo vibra no universo, tudo irradia, todas as coisas. Todos nós e todas as coisas podem irradiar de si algo que nos atraia. Por isso, Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino, reserva um capítulo especial para que a gente cuide do nosso pensamento, para reformular o nosso caráter. Por quê? Porque se tudo irradia, se tudo vibra, se todos nós, o tempo todo, pensamos incessantemente, quem é que consegue deixar de pensar? Não existe. Nosso pensamento é incessante. Então a gente precisa educar esse pensamento, não é? Trazendo para dentro de nós uma reeducação com relação à vida. Para quê? Para que a gente, ao irradiar, consiga atrair o bom, o belo, o favorável, aquilo que é positivo, que vai nos fazer bem, que vai causar saúde, não aquilo que vai nos adoecer, que vai trazer medo, insegurança, que vai fazer com que nós sejamos negativos. Não. Por isso nós precisamos cuidar do nosso pensamento, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente propaga, daquilo que a gente é visitado e deixa fazer ninho. Porque no mundo de prova e expiação é normal, é comum que a gente seja visitado por ideias negativas, pessimistas, de ódio, de todos os sentimentos ruins. Mas nós estamos aprendendo a domar as nossas más tendências. Quando adentramos a casa espírita semanalmente, é para isso que a gente vem, não é? Para começar a se responsabilizar, a ter autonomia sobre o que nós estamos construindo com o pensamento. Não só com as nossas atitudes, com a nossa fala, mas por aquilo que a gente intenciona, por aquilo que a gente emite, por aquilo que a gente contamina ou higieniza o ambiente. Porque nós favorecemos que isso se estabeleça, não é? Então é possível sim que nós atraiamos para nós coisas positivas. E por que será que com maior propriedade nós somos visitados pelos enganos, perturbações, muitas vezes espíritos que não querem o nosso progresso, porque não querem o deles, não querem consequentemente o nosso? Por que esses espíritos nos visitam? Será que é do nada? Não. Por isso a importância de a gente conhecer o processo, porque nós estamos muitas vezes, não é, nos entregando ao próprio fenômeno da mediunidade, não é, como se isso fosse fora de nós, como se todo esse mecanismo existisse a despeito de nós. Eu nasci médium. Os espíritos me buscam por uma faculdade específica de comunicação que eu possuo. Eu não posso domar isso, não é? Porque eu sou médium natural. Então, como eu vou interferir nesse processo? Eu tenho todas as possibilidades, não é?
Porque a mediunidade é natural, mas a responsabilidade da ação é comigo. Então nós estamos numa casa espírita, conhecendo o processo que rege a lei das comunicações, não é? Para que a gente crie autonomia no processo, para que a gente não seja conduzido como o barco à vela navega, ao sabor dos ventos. Para que a gente construa um motorzinho nesse nosso barco. E ainda que a maré esteja contra nós, que sejamos fortes o suficiente na construção desse motor, que ele possa se sobrepor às ondas que venham contrárias a nós e nós consigamos seguir adiante, executando os nossos processos de médium, conhecendo o espiritismo, para que se exerça a mediunidade com Jesus. Sabedor que não existem milagres, que o processo não é sem a nossa participação, mas conhecendo as leis que podem reger esse mecanismo. Todo fenômeno, seja ele qual for, todo fenômeno passa por essa lei de comunicação. É irradiação do pensamento, é o perispírito se expandindo e a comunicação se estabelecendo. Então, um espírito, alguém que esteja desencarnado, que não tenha o corpo físico, o seu pensamento, a matéria mental que ele produz, vibra numa intensidade acelerada. Independente, não estamos falando de moralidade, simplesmente pelo fato de ser desencarnado, o cérebro perispiritual desse espírito vibra numa intensidade diferenciada de nós encarnados. A nossa é mais lenta porque estamos com um corpo que faz com que ela seja menos acelerada. Então, na comunicação do mundo invisível, do espírito sem corpo, onde o cérebro perispiritual vibra numa intensidade acelerada, para que encontre semelhança no cérebro que está com o corpo físico, que vai ser o veículo dessa comunicação, para a comunicação se estabelecer, vai ser preciso uma faixa intermediária, onde Leon Denis intitula nessa obra como estado de mediunidade, onde o espírito adensa, diminui a velocidade do seu pensamento, consequentemente do fluido que o cerca no seu perispírito, e o médium precisa acelerar o seu, para que haja uma faixa de equilíbrio. E aí sim a mediunidade se estabelece. A gente não conhece isso quando analisa o fenômeno de forma trivial e corriqueira. Todos nós já passamos pelo processo de um espírito influenciando o nosso pensamento. Todos nós. Não podemos dar o exemplo aqui, numa assembleia mista, de uma comunicação através da incorporação, porque nem todos já incorporaram uma vez sequer na vida. Mas a intuição, a inspiração, são fenômenos básicos, basilares, e todos nós, mais médium, menos médium, todos nós, espíritos que estamos existindo aqui no mundo, não é? Todos nós temos a possibilidade de estabelecer essa comunicação. Pois é, como ela se estabelece? Nesse processo de estado de mediunidade. Todo espírito que consegue comunicar-se com o mundo material, houve esse processo.
Mas como os espíritos inferiores conseguem acessar o meu pensamento ao nível, ao ponto de conseguirem fazer com que eu execute determinadas coisas que eu não quero? Será que eu não quero? Será que no íntimo do meu inconsciente aquilo não existe? Porque se não existir, esse livro pode ser jogado fora. Então a lei que rege a comunicação espírita não vem, não é, desse estado de mediunidade. Pela lei das atrações, pela afinidade que se estabelece entre um e outro. É preciso haver isso. Isso no mecanismo diário, cotidiano. Nos trabalhos reservados, específicos, com a mediunidade, isso é conduzido pelo guia do trabalho. Então é possível um espírito, um médium, né? Um encarnado médium, com valores morais altíssimos, com um desenvolvimento intelectual magnífico, com uma obra no bem dentro do seu coração estabelecida. Portanto, que semelhança tem esse médium com um espírito sofredor, muitas vezes maléfico, não é? Obsessor, para que ele possa ser veículo dessa mediunidade. Então, assim, para não falar de passado, falando só no presente, existe um guia ali, não é? Trabalhando esse processo. Então, o espírito inferior, não é? E o médium, que nesse caso está superior em moralidade a esse espírito, para que haja o estado de mediunidade, não é? O guia, o médium, também fará seu esforço, mas o guia fará essa compensação. Porque tem que ter. É mecanismo, não tem jeito. Então precisa estabelecer uma parecença para que haja a comunicação. Se não tiver isso, não tem a comunicação. Por isso que às vezes a gente quer ser veículo, não é, de comunicação, ser médium de determinados espíritos, e não acontece. Algumas vezes a gente evoca determinados espíritos e eles não comparecem. Porque o mecanismo técnico, vamos dizer assim, não existe. A parte fundamental para que fluidicamente isso se estabeleça, não existe. Que é o que o Leon Denis conta aqui para a gente, na mensagem que vocês têm na mão, não é? A título de exemplo, posso citar o seguinte fato. Meu pai, falecido há uns 20 anos, nunca pudera se comunicar no seio desse grupo. O grupo que ele, Leon Denis, atuava. Com valorosos médiuns, com inúmeras possibilidades no que tange à mediunidade, não é? E o pai dele nunca havia se comunicado. No grupo no qual dirigi por longo tempo os trabalhos. Por nenhum dos médiuns que aí se sucederam. Apenas um dentre eles pudera entrevê-lo, como uma sombra vaga, indistinta. Eu tinha perdido qualquer esperança de me entreter com ele. Quando uma tarde em Marseille, no decorrer de uma visita de despedidas, feita a uma família amiga, uma senhora que não tínhamos visto há mais de um ano, apresenta-se e junta-se a nós. No meio da nossa conversa, ela adormece, entra em torpor, ao transe, não é? Por um sono espontâneo, e através dela, para minha grande surpresa, o espírito de meu pai, que ela jamais conhecera, manifesta-se, me dá as provas de identidade, as mais irrecusáveis, e numa efusão cheia de ternura, exprime para mim as sensações, as emoções profundas que ele havia experimentado desde a hora da separação. E a gente está falando de Leon Denis,
não é? Um homem reto, não é? Espírita verdadeiro, num trabalho com a mediunidade espetacular, num grupo onde ofereciam 1000 possibilidades, mas não existia um médium que tivesse essa semelhança fluídica, essa capacidade fluídica, para que esse espírito específico pudesse se comunicar. Por mais que o Leon Denis evocasse, por mais que o Leon Denis desejasse, mas não tinha a possibilidade, porque nós somos únicos, indivíduos, nós somos particulares, e nós estamos, em modificação constante. Então, o espírito, para conseguir, não é, estar em consonância conosco, precisa ter um andamento parecido, senão não há condições. Então, na lei de atração, onde tudo irá ser atraído, né, de uma forma ou de outra, irá haver atração, ele diz para nós que os pensamentos, eles cruzam e entrecruzam entre nós o tempo todo. Mas especificamente, um determinado pensamento nós conseguimos captar, em meio a uma trama, a uma rede, que nos circunda o tempo todo, porque tudo no universo vibra e irradia. É como a internet, não é? Que está aqui entre nós, mas quem é que fecha contato? Quem tem a senha do Wi-Fi. Existe um Wi-Fi aqui, né? Uma possibilidade de nós nos comunicarmos pela internet. Quem consegue acessar? Quem tem a senha específica. Então, assim somos nós, nesse mundo de pensamento que perpassa por nós, quais pensamentos nós captamos? E quais pensamentos nós influenciamos? Por essa lei de atração, como nós agimos? Por isso as nossas atitudes, elas dizem bastante sobre nós, mas sobretudo as nossas intenções é que nos identificam. Por isso a gente tem as ações todas certinhas e continua com uma nuvem de testemunha ao nosso redor, influenciando negativamente, e a gente não sabe por quê. Por isso o Espiritismo propaga em nós o conhecimento de si mesmo. A gente precisa se conhecer nas entrelinhas. O que existe na gente que anda atraindo determinados pensamentos, não é? Que muitas vezes não verbalizamos, mas nós atraímos, é fato. Nossas cobiças, nossos maus desejos, não que alguém aqui tenha, né? Isso é no Leon Denis de Marte, como a deusa sempre lembra. Nossas cobiças, maus desejos, criam em torno de nós uma atmosfera fluídica malsã. Tem um amigo aqui na casa que diz assim: o éter contabiliza. Pensa só para tu ver que o éter contabiliza, ou seja, o fluido carrega. Uma atmosfera fluídica malsã favorável à ação das influências de mesma ordem, enquanto que as elevadas aspirações atraem as vibrações poderosas, as irradiações das esferas superiores. Tal é o princípio da evolução. Ele reside no poder do ser de assimilar as forças misteriosas da natureza. A gente precisa pensar sobre isso. Quando a gente anteriormente falou de amolecer o coração, não é ficar molenga, né? Aceitando tudo a bom grado, sorrindo, apanhando e rindo. Não é isso, não.
É a gente conseguir perceber o que é substancial, verdadeiro, e não dar tanta bola para aquilo que vai passar e a gente não vai sentir nem saudade. Porque no momento, às vezes, a gente está ali com o pensamento fixo, parado naquela pessoa que está complicando a vida da gente, naquela dor que está incomodando, naquele problema específico, como se nunca mais a gente conseguisse sair dessa trama. Não é verdade. Porque às vezes nós estamos valorizando algo que não é para ser valorizado, porque vai passar, vai deixar de existir. E aí, a gente vai viver muito bem, obrigado, sem essas pessoas, sem essas dificuldades. Mas no momento, elas estão fazendo o nosso sofrimento. Dentro desse balaio de sofrimento, o que é real? O que precisa ter atenção de nós? O esforço, não é? Às vezes a gente não conhece. E aí acaba lidando com tudo, parecendo que tudo é fundamental, e a gente perde saúde, perde tempo, sintoniza com pensamentos inferiores, não é? E até executa coisas que gostaria de não estar executando. Mas porque fecha sintonia, que é outro, porém, da lei de atração. Se a afinidade me atrai por semelhanças de gostos, não é? Daquilo que eu faço, pratico, que o outro também pratica, a gente não se conhece. A sintonia já é um passo adiante dessa atração, dessa afinidade, porque eu busco pelo pensamento. O que caracteriza a sintonia? A busca que eu faço pelo pensamento. Se eu tenho um carro vermelho, quero vendê-lo, alguém lê o meu anúncio e está à procura de um carro vermelho. Não está à procura do Marcelo, está à procura de um carro vermelho, que circunstancialmente sou eu que estou vendendo. Então nós nos unimos por esse fato. Então eu vendo o carro, ele compra o carro e pronto. Não é? Mas se ele que compra o carro viaja para o Nordeste, longe de mim que estou no Sudeste, e lá no Nordeste ele fica lembrando de mim, como é que deve estar o Marcelo sem o carro vermelho, sem o Fusca vermelho? Ele está estabelecendo uma sintonia com o meu pensamento. E eu aqui no Rio de Janeiro capto a lembrança. Como é que deve estar o meu carro vermelho? A afinidade, ela é circunstancial. Então, o meu interesse era vender o carro e o dele comprar. Cada um para o seu lado, acabou aquilo que nos unia. Mas se eu fico pensando, se eu fico lembrando, se eu fico buscando, eu estou estabelecendo uma comunicação. Então toda sintonia, toda busca pelo pensamento requer uma afinidade. Mas nem toda afinidade gera uma sintonia. Será que isso quer dizer alguma coisa para a gente? Não é? Eu posso estar num ambiente de trabalho cheio de problema, circunstancialmente. Essa afinidade pode acabar em algum momento. Quando um de nós segue para outra profissão, para outro emprego. Ou eu posso colocar isso num padrão de vida, não é? Interno. E mesmo que a gente se afaste fisicamente, mas nós vamos continuar duelando, brigando.
qual é o exercício? Eu estabelecer uma sintonia, uma busca, não é? É algo que eu quero fazer com o bem, com aquilo que é positivo, com as pessoas alto astral, com as pessoas positivas, com as pessoas que trazem no meu coração certeza de que lutar vale a pena. Não ficar fechando sintonia, buscando aquelas pessoas que vivem desmerecendo a gente, que vivem... Não, vamos orar por elas. Não é? Vamos buscar Deus, Jesus, os bons espíritos, para que a gente vá sanando essas dificuldades. Por quê? Porque nós já nos comunicamos naturalmente pela vibração do nosso fluido, que é o resultado, é a nossa identidade, é o que nós somos. A gente pode se fantasiar de qualquer coisa maravilhosa, mas a nossa aura, o nosso perispírito, irradia dessa fantasia e diz para o mundo invisível quem nós somos. Se eu sou, cheio de cobiça, se eu tenho maus desejos, os espíritos me reconhecem. Que espíritos me reconhecem? Espíritos que também têm cobiças, maus desejos. E aí o Leon Denis vem falando para a gente, que a gente se comunica pelas parecenças, mas que existe uma espiral de evolução. Como ele diz aqui, a escala ascensional comporta planos sucessivos e superpostos. Em cada um deles, os seres são dotados do mesmo estado vibratório. Por isso, às vezes a gente evoca tanto, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, à noite, e acha que o Dr. Bezerra está ali presente. Não está, não é porque não quer, não é falta de caridade, porque o Dr. Bezerra é um espírito de tanta luz, que a vibração dele não está na faixa vibracional pertencente à nossa, portanto parecida com a nossa. Mas lá da onde ele está, ele nos enxerga, E aí, por uma hierarquia, o pensamento dele, o amor dele, o desejo dele chega até nós através daqueles espíritos, das faixas sucessivas até chegar à nossa. Porque a nossa faixa vibratória comporta espíritos que já estão com um pezinho na faixa superior e um pezinho na nossa faixa. Também comporta espíritos que estão com um pezinho na nossa faixa e um pezinho na faixa de baixo. Quem é que a gente vai sintonizar? Quem é que a gente vai buscar pelo pensamento? Porque pelas atitudes, pelo que é natural na gente, a gente já está ali se atraindo. É fato. Porque pertencemos à mesma faixa vibratória. O que o Espiritismo diz o tempo todo? Eleva o pensamento, cria o hábito da prece, adota boas leituras, pratica o bem. Para quê? Para a gente começar a perceber os planos superiores e poder mudar de faixa. É isso. O médium, quando vai dar o passe, o médium é da faixa da gente que está sentado tomando passe. Qual a diferença? É porque tem um espírito bom do trabalho, que vai chegar ali, vai misturar o fluido dele com o fluido de nós, de nós que somos médiuns.
Então a gente vai receber coisa boa, não é? E o médium, ele consegue, não é, em cada etapa dessa, em cada momento desse, usufruir desse empréstimo. Está aí o ganho que se tem com a mediunidade bem exercida, não é? Porque nós conquistamos, nós ganhamos alguma coisa em prol do trabalho. Alguma coisa também fica em nós. E a gente vai melhorando com o trabalho. E aí ele fala assim, olha, em cada um deles os seres são dotados do mesmo estado vibratório, de meios de percepção análogos que lhes permitem reconhecerem-se uns aos outros, enquanto permanecem invisíveis e frequentemente até desconhecidos para eles, os seres dos planos superiores, em consequência do seu estado vibratório mais rápido e de suas condições de vida mais sutis e mais perfeitas. A gente, em geral, não percebe o superior, mas o superior, ele percebe a gente. Graças a Deus, não é? Graças a Deus. Então, quando percebe que a gente está em apuros, ele movimenta quem está parecido com a gente. Então é o amigo, é o familiar, é aquele que convive com a gente, que vai, muitas vezes, não é, nos ajudar. Para se comunicar conosco, o espírito deverá diminuir a intensidade de suas vibrações, ao mesmo tempo que ativará as nossas. Nós já falamos. No homem, a inteligência e o desenvolvimento do cérebro estão em correlação íntima. Há 2 semanas a gente estava estudando aqui aos sábados sobre inteligência e instinto. Dessa capacidade que a gente tem. Semana passada a gente estudou o quê? A influência do organismo na vida do espírito que reencarna. O quanto isso é poderoso, porque a relação do pensamento, da inteligência com o cérebro é íntima. Então Leon Denis fala assim, lá atrás no passado o cérebro era de uma dimensão menor, o frontal era mais estreito, não é? O cérebro ele não tinha uma circunferência tão avantajada. Por quê? Porque o pensamento era muito pobre. Hoje não. Nosso cérebro, morfologicamente, fisiologicamente, é um cérebro diferenciado. E será cada vez mais à medida que a gente usar o pensamento. Essa capacidade de discernir, de decidir, né? De inventar, reinventar, de causar coisas boas. Nosso cérebro se modificará. Então ele diz assim, o cérebro atual, daquele que pensa, que usa o pensamento, ele imprimiu ali sulcos mais profundos, tem um relevo diferenciado, um tamanho específico, modificado, porque usa, é exercício. É igual quando a gente faz exercício no braço que o músculo cresce. Se eu não usar, o músculo atrofia. Qual o exercício do cérebro? Pensar. E olha, o mestre de fazer a gente pensar é Leon Denis. Porque se a gente pegar o livro dele e ler, vai achar chato. Não é? Agora, se ler pensando, aí pronto, fechou. Está bonito. Vai achar 1000 maravilhas nas entrelinhas. Nosso cérebro, fisicamente falando, comporta isso. É sabido, né, que o Einstein, quando desencarnou, 7 horas depois do desencarne, o médico que fez a autópsia surrupiou o cérebro dele. Um homem daquele, inteligente, não é? Daquele porte, tem que ter um cérebro diferente. A inteligência dele estava ali naquele cérebro. Não, eu não vou entregar isso de bandeja, eu vou separar
e vou estudar isso e vou provar que a inteligência dele estava ali. Então, olha o estudo do Livro dos Espíritos, né? A inteligência não é do cérebro, é do espírito. Mas um espírito muito inteligente, que está na ação da sua inteligência, não é? Imprime no corpo essa marca. E foi comprovado, o cérebro do Einstein era diferenciado, sim, em determinados pontos. Aí é aquela história. Então ele era inteligente porque tinha essa diferença? Ou o cérebro era modificado assim pela inteligência que aquele espírito tinha? Está aqui, ó. É o que o Leon Denis está dizendo. Dizendo para nós que nós, à medida que o ser se eleva na escala humana, do mais selvagem ao mais civilizado, a fronte aumenta, o crânio se alarga, ao mesmo tempo que a inteligência desabrocha. Quando o desenvolvimento exterior atinge seu apogeu, o pensamento aumenta a potência interna do cérebro, multiplicando as linhas, cavando sulcos. Ele desenha estrias, circunvoluções inumeráveis, eleva cumes. Faz do cérebro um mundo maravilhoso e complicado, a tal ponto que o exame desse órgão, ainda vibrante pelas impressões da vida que acaba de escapar, é um dos espetáculos mais cativantes para o fisiologista. Aí temos a prova de que o pensamento trabalha e configura o cérebro. Na nossa autópsia, será que morfologicamente, anatomicamente, o nosso cérebro vai apresentar alguma modificação por conta da utilização que a gente está fazendo dele, enquanto espírito que pensa? Será que a gente está usando o nosso pensamento para criar o bem, para evoluir, trazendo boas atitudes, boas resoluções, boas saídas positivas? Vai dar tudo certo, sim. A casa só está sendo arrumada. Para arrumar a casa é preciso bagunçar, para poder limpar e botar tudo do jeito que a gente quer. Pensando assim, nosso cérebro evolui. Se a gente se dotar a informação só de coisa ruim, nosso cérebro pode involuir. Porque que tipo de pensamento eu estou imprimindo no meu cérebro? Então, que nós possamos ter a certeza que nesse instante, calados, quietos, nós estamos nos comunicando por essa lei fabulosa, que é a lei da comunicação espírita, lei das atrações, inúmeras afinidades que nós temos e que têm conosco e que se encontram em determinados pontos. Que nós sejamos condutores, que tenhamos deliberação sobre isso, porque conhecemos e desejamos. Que Deus nos ampare, nos fortaleça e que a gente não desista nunca de lutar. Obrigado. Todos nós estamos gratos ao Marcelo pelo raciocínio, por nos fazer pensar. A doutrina espírita é isso, é pensamento, é discernimento. Lembrando que Jesus todo tempo nos fez pensar, não é? As perguntas que fazia, onde estão os que te acusavam, para a mulher adúltera, quem é o teu próximo, para que ele queria saber como ganhar a vida eterna. E assim vamos, elevando o nosso pensamento, buscando as companhias espirituais mais elevadas para sermos mais felizes. Agradecemos muito ao nosso querido Marcelo. Nós vamos passar agora ao segundo momento, onde estaremos recebendo os passes e estudando o Evangelho no capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente,
no texto do nosso querido Denis, ou desculpa, nosso querido Allan Kardec, estou com o Denis na cabeça, que ele mesmo intitulou Mediunidade Gratuita. Ele vem dizendo assim para todos nós: juntamente com a questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, e que se refere à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque ficaria desacreditada moralmente e logo associada aos ledores da sorte, mas também porque um obstáculo material a isso se oporia. Ela é uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, cuja permanência ninguém pode contar como certa. Ela seria, então, para o seu explorador, uma fonte absolutamente incerta, que poderia lhe faltar no momento em que fosse mais necessária. Muito diferente é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual, naturalmente, é permitido tirar partido. A mediunidade, porém, não é nem uma arte, nem um talento, eis porque não pode tornar-se uma profissão. Ela só existe com a participação dos espíritos. Se os espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas seu exercício está anulado. Assim sendo, não existe um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em um momento determinado. Explorar a mediunidade, portanto, é dispor de uma coisa da qual não se é realmente o dono. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. E há mais, não é só de si mesmo que o explorador dispõe, é dos espíritos. São as almas dos mortos cujo concurso ele põe à venda. Esse pensamento instintivamente repugna. Foi o tráfego degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade, pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério do assunto e pelo descrédito em que lançou a sua exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Nós vamos agora solicitar aos médiuns que se permitam conduzir pelos companheiros que estão organizando o salão para os passes. Nós vamos lembrar que a atividade mediúnica está restrita aos médiuns, e caso venhamos a perceber um pouco mais a nossa sensibilidade, nós vamos abrir os olhos, acompanhar o comentário do Evangelho, porque a atividade mediúnica, por parte de nós que vamos receber o passe, viria trazer dificuldade ao trabalho dos espíritos. E aqueles corações queridos que estão participando conosco através da internet, vamos lembrar que o socorro, a atenção dos espíritos vai chegar até cada um de nós, com certeza, desde que tenhamos criado uma sintonia com essa mesma espiritualidade. Nós vamos aguardar alguns minutos, então, para fazermos a prece e iniciarmos os nossos passes. Jesus, amigo, chegou o momento do passe, momento este que, através da doutrina espírita, aprendemos que os benfeitores espirituais vão estar agindo junto aos médiuns para que as nossas necessidades sejam atendidas. Rogamos ao teu coração, Senhor, que através desses benfeitores envolva o coração dos médiuns, para que seus corações, suas mãos, sejam aqueles espelhos bem límpidos a refletirem a luz do teu amor junto a cada uma das nossas necessidades. E permita que seja em teu nome e em nome de Deus que iniciemos os nossos passes nesta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Possamos então, nesse momento, meus queridos irmãos, praticarmos, conforme nos foi dito aqui a nossa lição, a nossa sintonia mental, emocional,
com essa espiritualidade amiga que se faz presente, através do seu trabalho de amor, de carinho, para cada um de nós, em benefício do que nós viemos procurar aqui na casa de Leon Denis. Comentando o Evangelho, em concordância com toda a exposição feita na noite de hoje, nós vamos relembrar, primeiramente, que a espiritualidade nos traz a condição de cada um de nós aqui presente como médiuns que somos. Pois no livro dos médiuns, na parte relativa a médiuns e mediunidade, nos é esclarecido, numa das questões, a questão 159, de que qualquer pessoa que perceber qualquer influência de espíritos, por isso mesmo é considerado médium. E ele mais à frente diz que muito raramente, teríamos ou acharíamos alguém que não tivesse a capacidade de possuir os rudimentos desta mediunidade. E que poderíamos mesmo dizer que todos somos médiuns. Em pensando assim, nós poderíamos estar questionando, mas eu não vejo espíritos, mas eu não percebo tão ostensivamente. Mas foi dito também aqui, nesse estudo de hoje, que entre uma das modalidades de mediunidade, nós temos as intuições, as inspirações, que nos chegam através dos pensamentos. E é isso que nós precisamos meditar nesse momento, porque esses pensamentos vêm em concordância com as nossas afinidades. Aqueles irmãos que estão mais próximos de nós têm mais possibilidade de influenciarmos-nos através dos pensamentos, através dos sentimentos. Daí a necessidade de o aprendizado desse Evangelho, dessa lição de hoje, quando nos mostra que o interesse, a nossa vontade, a nossa intenção vai trazer diretamente as companhias que nos influenciarão. E como médium que somos, que companhia nós queremos para nós? Então, na prática dessa ferramenta divina que aposta para cada um de nós, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, nós necessitamos, através da nossa vontade, das nossas intenções, buscarmos companhias em concordância com a lei de amor, com a lei de Deus, com os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. E a doutrina nos diz que a mediunidade é santa, é um instrumento santo, porque é através dele que Deus põe ao alcance de cada um de nós, através dos nossos pensamentos, através das intuições que nos chegam, dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões, o caminho a seguir. O caminho a seguir na direção desse fluxo divino que vige por todo o universo, pois todo o universo ama, todo o universo serve, todo o universo funciona em harmonia. E nós, por uma atitude que deve ser consciente, devemos também deixar perpassar pela nossa vontade, pelos nossos desejos, pela nossa intenção, esse fluxo divino que parte em direção ao próximo. E isso não pode ser cobrado. Esse fluxo divino que nós recebemos gratuitamente através das nossas faculdades, sejam elas quais forem, em que profundidade forem, deve dirigir-se ao próximo irmão,
ao próximo que está em necessidade, da mesma forma que nós. Sempre em necessidade estamos, sempre clamando ajuda estamos, mas que da mesma forma que nós queremos receber esse fluxo divino, também precisamos colocarmos-nos como servidor e assim fazer o papel que nos compete nessa obra divina. Que nós possamos então vibrar, como nos foi passado no estudo de hoje, com amor e com Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, amorável Mestre, estamos te agradecendo pela oportunidade desse convívio, a oportunidade do estudo, da elevação de pensamentos e sentimentos, e nos sentimos cada vez mais como imortais que somos, seguindo, Senhor, o caminho. Rogamos ao teu coração que nos sustentes, pois cada vez mais, com o conhecimento, sabemos que é a nossa vontade, são as nossas decisões íntimas que nos fazem atrair, Senhor, harmonia, o que é belo, o que é bom para nós mesmos. E queremos estar mais prontos, cada vez mais, para sermos instrumentos bastante úteis, Senhor, diante daqueles que não conhecem o teu amor como nós conhecemos, não conhecem as leis como nós conhecemos, não sabem da felicidade que nos aguarda como nós já sabemos. Fortalece a nossa vontade, Senhor, que através das preces, dos estudos, da frequência a essa abençoada casa, possamos cada vez mais fortalecidos, estarmos então prontos para agirmos no bem. Que possamos retornar aos nossos lares, envolvidos nessa paz, nesse teu amor, na tua luz. E permita que seja em nome do nosso patrono Leon Denis, em nome desses benfeitores maiores que nos dirigem, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, encerrarmos a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Possamos ir em paz para os nossos lares.